Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos também, Marcos 8:34. Marcos 8:34 diz o seguinte: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Obrigado. Tome a sua cruz, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Senhor Deus, nós te damos graça pela tua misericórdia, pela tua graça, Jesus. E pedimos, Senhor, que seja a tua palavra, Senhor, e não os meus pensamentos, não aquilo que há de ruim em mim, Senhor. Mas que a tua misericórdia se estabeleça aqui e fale com o coração de cada um conforme o Senhor quer. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome, Jesus. A mensagem que eu queria trazer hoje é um convite diário da cruz. A cruz, por muito tempo, ela foi símbolo de tortura, de humilhação, de desprezo, de castigo, e ela era um meio utilizado pelos romanos para punir os piores criminosos e os piores crimes. E esse meio tão cruel, que foi utilizado por muito tempo, também foi utilizado para matar Jesus. E Jesus não foi morto porque ele anunciou o reino de Deus, porque ele curou pessoas, porque ele transformou vidas, porque os romanos não se envolviam nessa parte de religião. Ele foi morto por ser acusado de ser um revolucionário, de se declarar rei, de ir contra o sistema daquela época. Então, aqui a Bíblia está dizendo que Jesus está falando: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas o interessante é que alguns versículos antes, Pedro diz para Jesus, Jesus diz para os discípulos, é necessário que eu sofra, que eu seja injustiçado pelos líderes, pelos sacerdotes, e que eu morra. Então Pedro chega para ele e fala assim, naquela pegada mais de amigo: pô, Jesus, não precisa disso, Para que fazer isso? O Senhor já fez tantas coisas. E aí Jesus chega para Pedro e diz o seguinte: cara, para com isso. Você está pensando com a mente do mundo, você não está pensando com a mente do Pai, você não está pensando com a mente de Deus. É como se Jesus estivesse falando para Pedro: cara, você está pensando naquelas coisas que você tem aqui, naquilo que você pode agregar à sua vida, mas o meu foco não é o seu foco. O meu foco é fazer a vontade do meu Pai, pois desde quando eu nasci eu tenho tomado a minha cruz diariamente. Quando eu fui tentado no deserto, eu não quis fazer a minha vontade e me satisfazer, mas eu quis fazer a vontade do Pai. Todos que eu curei não foi para me glorificar, mas para glorificar o nome daquele que me enviou. Você está com um pensamento errado, não é esse pensamento que Deus quer trazer sobre as nossas vidas. Então, com base nisso, eu quero trazer para vocês o convite diário que a cruz faz para nós. Gente, eu vou ser sincero com vocês, essa palavra, não sei se vai mexer com vocês, mas comigo tem mexido bastante. O primeiro convite diário que a mensagem da cruz vai fazer para nós é sobre arrependimento. Porque quando Jesus fala assim: ei cara, você quer viver comigo, você quer ter aquilo que eu tenho para você quer ser como eu, então negue a si mesmo. Porque não tem como você fazer as minhas vontades vivendo a sua. Se você quer aquilo que eu tenho para a sua vida, se você quer me seguir, você precisa se negar diariamente. Você precisa pegar a sua cruz e seguir a mim todos os dias. E muitas pessoas acham que tomar a sua cruz é matar um leão por dia. Muitas pessoas acham que tomar a sua cruz é frequentar e ultrapassar as barreiras do seu trabalho, da sua faculdade, aquele sacrifício que você tem dia a dia para levantar, para trabalhar, para ter sucesso. Mas carregar a sua cruz não é isso, porque quando a Bíblia fala sobre carregar a cruz, ela está falando: negue a si mesmo.
Negue a si mesmo, negue a sua vontade, não é as suas lutas, porque eu te dou vitória para vencer, mas é negar o seu ego, negar a sua vontade para viver a vontade daquele que te enviou. Assim como Cristo fez desde quando ele veio à terra, negando todos os dias a si mesmo. Então nós precisamos entender que em toda a caminhada diária de Jesus, ele negou a sua cruz. E esvaziar-se de nós, para viver os propósitos de Deus na nossa vida. Isso é tomar a sua cruz diária, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Agora a vida que vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Paulo disse isso, cara. Tudo que eu podia fazer pelo Evangelho eu já fiz, eu já me esvaziei, eu já me entreguei aos pés dele, não há reserva de mim, eu estou disposto a morrer pelo Evangelho, tanto que eu não vivo mais a minha vida, mas agora quem controla é ele. Se eu vou sofrer ou se eu vou estar alegre, se eu tenho que comer ou se eu não tenho que comer, não depende de mim, porque tudo que eu sou eu entreguei nas mãos dele, para ele me guiar, para ele me governar. Isso é negar a si mesmo, e não há como seguir a Jesus com o nosso ego reinando dentro de nós, porque, como eu ouvi esses dias, a gente fala, Jesus entra na minha vida, entra na minha casa, só que muitas pessoas acham que Jesus Cristo é um Deus de encontro, mas ele não é um Deus de encontro, ele é um Deus de relacionamento, porque se você convidar ele para entrar na sua casa, ele não vai entrar para ser visita, ele vai entrar para ser o dono da casa. Se você quer seguir a Jesus, você precisa se esvaziar, você precisa se entregar aos pés dele, porque cristão é ser exemplo, seguidor de Cristo, mini Cristo, e como Jesus se entregou até a morte de cruz, nós também temos que carregar a nossa cruz e nos entregarmos dia após dia para ele, para viver o propósito dele. E então, o segundo ponto que a mensagem da cruz nos chama a viver diariamente é a mensagem da reconciliação. A Bíblia vai dizer que quando o pessoal daquela época foi levar Jesus até os líderes e governantes daquela época, ele diz que Pilatos e Herodes eram grandes inimigos, mas por causa daquilo que foi apresentado sobre Jesus, daquilo que deveria ser jogado sobre Jesus, eles então se uniram. Aqueles que eram ferrenhos inimigos, que não se davam certo, quando se depararam com a cruz, quando se depararam com Cristo, houve reconciliação entre eles. Então, a cruz diária que Jesus nos chama é de reconciliarmos, seja com o seu ente querido, seja com algum familiar que você não fala, seja com alguém do seu trabalho que você não se dá bem, mas acima de tudo, a morte de Jesus foi para reconciliar aquilo que estava perdido, porque morte diz sobre separação, a separação do homem de Deus, e a cruz que Jesus tomou da reconciliação foi para nos unirmos de volta a um Deus no qual nós estávamos separados pelo pecado que nos afastou dele. Então Jesus Cristo nos chama a um arrependimento, e Ele também nos chama a uma reconciliação daquilo que Ele entregou, daquilo que Ele se esvaziou na cruz, para que nós tivéssemos direito de estarmos com Deus. E esses dias eu estava ouvindo o pastor, que ele disse o seguinte: você já parou para pensar que Jesus Cristo se entregou por nós, quando ainda nós éramos inimigo dele? Imagina quanto mais agora ele não fará que nós somos amigos, e a Bíblia vai além, todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se ele morreu por você quando você era inimigo dele, quanto mais ele não fará agora que você se tornou filho. Mas para isso é necessário esvaziar-se, é necessário tomar a sua cruz diária, é necessário dizer: Senhor, não quero viver mais a minha vida, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero viver os teus planos, os teus propósitos, porque para mim morrer é lucro, eu não quero viver a vida da maneira que eu vivo. Sabe, eu fico pensando diariamente, a Bíblia fala, orai sem cessar, e eu estou no meu trabalho, e eu estou ouvindo alguma coisa, eu estou falando com Deus, e tudo que move a minha vida ali, 24 horas, meu pensamento está ligado com Deus. E eu fico pensando, gente, ser cristão, o evangelho não é só isso, tem muito mais. Tem muito mais.
Jesus Cristo não ia morrer numa cruz por mim, só para eu sentar no banco de uma igreja e represar tudo aquilo que eu recebo. Eu creio que o que Ele dá para nós é para fluir para os outros, é para abençoar vidas, é para curar. Ele diz que coisas maiores nós faríamos. Você tem capacidade, você tem autoridade dada por Jesus. E o terceiro ponto que a mensagem da cruz vai trazer sobre nós é o convite da santificação. A Bíblia diz em Hebreus 12:4, segui a paz toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que se você não for santo, você não verá a Deus. E Jesus, a Bíblia diz que não se achou sequer uma palavra impura em seus lábios. E Ele disse, sede santo porque eu sou santo. Ele te convida a ser algo que Ele é. Jesus nunca vai te chamar a algo que Ele não fez primeiro por você. O Evangelho é uma palavra de conforto para a sua vida. Mas antes que ela seja uma palavra de conforto para a sua vida, ela é uma palavra de transformação. Porque se ela não te transformar, se ela não te mudar, é simplesmente uma palavra que conforta o seu ego. Todas as vezes que Jesus curou alguém, que Jesus transformou alguém, Ele disse, filho, filha, a tua fé te salvou. Eu creio que isso é um grande conforto para a vida da pessoa. Só que logo em seguida Ele dá a palavra de transformação. Vá e não peques mais. Não peques mais, porque não é sobre receber, mas é sobre receber e crer, é sobre receber e praticar, é sobre receber e tomar a sua cruz, se esvaziar, se reconciliar, se santificar, ter uma vida constante com Jesus. Não é simplesmente sobre, hoje eu vou buscar Jesus e hoje eu vou jejuar, e amanhã eu estou fazendo tudo contrário àquilo que Jesus disse. É constante, é uma santificação dia a dia, porque Jesus pode tanto quanto voltar agora, quanto que amanhã, só que a Bíblia diz que aquele que não se santificar não verá Deus. Você está santo hoje, mas você não está santo amanhã? E se Jesus voltar amanhã? Você vai ver a Deus? O quarto ponto que a mensagem da cruz nos convida é viver uma vida de graça. Uma vida abundante que Jesus promete para nós. Jesus, Ele sempre disse que é necessário fazer a vontade do Pai, que Ele vai preparar morada, que Ele vai se entregar por amor a você, e isso é graça. Graça é algo imerecido, é algo que nós recebemos sem ter o direito de receber, é por amor. É por se dar, é por se esvaziar. E foi isso que Jesus fez na cruz, quando Ele negou a si mesmo. Ele se entregou por amor a você, por amor a mim, porque Ele quis derramar graça sobre as nossas vidas. Vocês são meus inimigos, vocês não merecem, mas ainda assim eu me derramo por vocês, porque eu amo vocês. E eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso eu me nego todos os dias. E se nós queremos seguir Jesus, nós temos que tomar a nossa cruz diária, a nossa cruz de todos os dias, que nós possamos nos derramar ao pé dele e dizer, Senhor, eis aqui a minha vida, sem o Senhor nada posso, sem o Senhor nada consigo, Jesus. Sabe, é tão maravilhoso viver no centro da vontade de Deus, e isso se torna leve. Esses dias um cara estava contando uma história para mim, que ele disse assim, Alberto, olha quão maravilhoso é viver no centro da vontade de Deus. Imagine um avião, o ferro não foi feito para voar, mas o homem quis fazer o ferro voar com outros homens dentro. Então você imagina, para um avião voar, é necessário um aeroporto, é necessário uma pista, é necessário uma torre de controle, aeromoça, piloto, caminhões para abastecer. E ele disse que ele estava parado e ao mesmo tempo ele viu um passarinho que simplesmente pulou e saiu voando. A diferença de quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está cumprindo aquele propósito pelo qual você foi feito, não é pesado, é simples, porque você está fluindo naquilo que Deus projetou para você. Você se entrega e Cristo move a sua vida, porque já não é mais você que vive, mas é Ele quem está vivendo e conduzindo através de você. O quinto ponto que Jesus nos chama é viver uma vida de poder.
é viver uma vida de transformação. A Bíblia diz que os discípulos curavam, que Jesus curava, que Jesus transformava, e Ele diz que coisas maiores nós iremos fazer no nome dEle, mas a Bíblia também diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã, ou seja, Jesus não mudou, mas o que tem acontecido é que nós não temos vivido essa vida de poder. Por que nós não temos vivido essa vida de transformação? Porque nós não temos negado o nosso dia a dia, nós não temos crido naquilo que Jesus tem depositado sobre as nossas vidas, porque se nós se esvaziássemos, entregássemos a nossa vida a Ele, e fluíssemos naquele de quem Ele é, a vida dEle fluiria em nós, a cura fluiria em nós, a libertação fluiria através de nossas vidas, porque é Cristo através de nós. As palavras que saem da nossa boca devem ser palavras de abençoador, a palavra daquele que quem nos enviou. Muito de nós queremos as mãos do abençoador, sendo que nós podemos ter Ele dentro de nós, fluindo através de nós, transformando através de nós, mas para isso é necessário carregar a sua cruz diariamente. Não tem como nós sermos como Cristo, se nós não sermos quem Ele é na essência, se nós não nos esvaziarmos, se nós não nos entregarmos em favor do próximo, se nós não cremos naquilo que Ele prometeu. Existe muito mais para a sua vida, existe muito mais para você ir além. Esses dias eu estava conversando com o pastor Marco Rafael, ultimamente eu tenho pesquisado muito sobre dom de cura, e creio que em nome de Jesus Ele vai me dar, não para me glorificar, mas para a honra dEle. E eu estava vendo alguns jovens que eles simplesmente se reúnem e eles vão sair para fazer evangelismo, e eles chamam isso de caça ao tesouro. Caça ao tesouro de Deus. Então eles se reúnem e eles começam a orar, e começa a vir palavra de conhecimento, e alguém fala assim: irmão, eu estou vendo uma camisa amarela. Tá bom, você está vendo uma camisa amarela, eu estou vendo milho e pipoca. Milho e pipoca, vamos para um supermercado. Eles chegam no supermercado, entra num corredor, está o milho e a pipoca do lado, e lá no fundo um homem de camisa amarela. Eles chegam e falam: senhor, o senhor precisa de alguma coisa? A minha perna está doendo. Então eles oram por aquela pessoa, e a pessoa sai do supermercado curada. É isso que Jesus Cristo tem para nossas vidas. É isso, porque se nós negarmos a nós mesmos, é a vida dEle que vai fluir em nós, é o poder dEle, aquele poder que ressuscitou Jesus da cruz, é o mesmo que você pode utilizar em favor do teu próximo, é promessa de Deus para as nossas vidas. E o sexto e último chamado que a cruz faz diariamente a nós, é uma vida de maturidade. Sabe por quê? Não querendo julgar outras pessoas, mas eu fico vendo muitas pessoas, quando estão num momento muito difícil, elas correm atrás de recurso que não é necessário. Elas vão correr através de rosa ungida, elas vão correr através de vassoura abençoado, quando na verdade elas precisam correr atrás do sacrifício que já foi pago na cruz pela vida delas. O sacrifício de Jesus é suficiente, não é necessário mais nada. Ele se esvaziou, Ele se entregou, Ele se destituiu da glória de Deus, da glória dEle, se fez homem aqui em favor a você, para se entregar por você, para te livrar do seu pecado e te reconciliar com Deus, do qual você estava afastado. Lucas 15. Parábola do filho pródigo. Lucas 15, a parábola do filho pródigo, muitos conhecem, vai dizer o seguinte, eu vou ler ela por inteiro, tá? Só para a gente... E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. E foi e chegou a alguns dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos para cuidar de porcos. E desejava ele comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: meu pai tem muitos servos, e dá pão a eles em abundância, e eu aqui estou passando fome. Vou me levantar e vou falar com meu pai, e eu direi: pai,
pequei contra o céu e contra ti. Aqui o filho está se esvaziando, está tomando a cruz dele, reconhecendo que ele pecou contra o pai, que ele está afastado do pai. É tomar a cruz diária. Então ele continua: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me de mim o seu servo. E levantando-se foi para o pai. E quando estava de longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao servo: trazei depressa o melhor vestido e vestir. Colocai um anel no dedo e sandália nos pés. E trazei um bezerro gordo e matai. Comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Alegrem-se. Então o filho mais velho, que estava no campo, quando chegou a casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos servos, perguntou: o que é aquilo? E ele disse: o teu irmão, teu pai matou um bezerro porque o seu irmão foi salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai com ele, mas respondendo lhe disse: eis aqui o teu servo que há tantos anos nunca sequer transgrediu um de seu mandamento. E você nem sequer me deu um cabrito. Porém, vindo este teu filho, que desperdiçou toda a sua fazenda, você lhe mata um bezerro? E ele disse: filho, tu sempre esteves comigo, as minhas coisas são tuas, mas é justo que nos alegremos, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Aqui nós temos 3 tipos de pessoa. Nós temos a pessoa que é imatura, nós temos a pessoa que é madura, e a pessoa que resolve tomar a sua cruz. O filho que tinha pedido a herança do pai foi embora, percebeu que estava morto, afastado do pai. Então ele reconhece: ei, eu preciso tomar a minha cruz e voltar para o meu pai. Então ele volta para o pai. O pai que é maduro na fé fala: filho, não importa o que você fez, não importa o que você gastou, o que importa é que você está tomando a sua cruz e quer estar de volta ao lar. Mas o filho que é imaduro não se alegra com o irmão que voltou à vida, não se alegra com o irmão que voltou à casa, porque ele estava como Pedro. Ei Pedro, lembra, você não está pensando com a mente de Deus, você está pensando com a sua mente. E assim o filho estava fazendo, ele estava pensando com a mente dele, não com a mente do pai. E aqui estão 3 posições que nós podemos tomar para nossas vidas: ou nós somos imaduros, ou nós somos maduros, ou nós carregamos a nossa cruz dia a dia, nos despejamos aos pés de Jesus e reconhecemos que sem Ele nada somos, que nós precisamos dEle dia a dia para viver. E essa é a mensagem que eu quero trazer hoje para você. E sempre quando eu vou falar sobre Jesus em algum lugar, eu falo isso. Não porque eu quero trazer peso ou medo sobre a vida de alguém, mas talvez hoje pode ser a última vez que você está ouvindo essa mensagem. Porque pode ser que amanhã eu não tenha vida para falar sobre ela, ou pode ser que você não tenha vida para ouvir sobre ela. E hoje Jesus está te convidando a se entregar, a se esvaziar. Se você que está afastado, é um momento de você reconhecer que você precisa de Jesus. É um momento de você reconhecer que você tem que se entregar aos pés dele. Se você não conhece a Jesus, é um momento de você conhecer, porque ele está fazendo um convite para você: filho, se você não carregar a sua cruz, você não pode ser como eu. E se você não pode ser como eu, você não vai me ver, você não vai ter uma vida comigo. O sacrifício de Jesus na cruz foi feito, mas você só pode acessá-lo se você aceitar, porque ele não vai cair sobre a sua vida, te impor algo, porque não é assim como Jesus trabalha. Amém? Se coloca de pé, por favor. Eu não sei se essa palavra falou com você, mas comigo ela falou. Que nós precisamos nos entregar diariamente para viver uma vida de abundância e de graça. Uma vida de entrega. Uma vida para aquele que nos chamou, assim como ele se entregou por nós. Que nós nos entreguemos todos os dias para ele. Que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de reconciliação, uma vida de graça, uma vida de poder e de ousadia. E se você está disposto a viver essa vida, eu te faço um convite hoje. Se você quiser aceitar Jesus, você ore comigo. Se
você está afastado e quer voltar, ore também. Porque a Bíblia fala que Ele não resiste um coração quebrantado. E foi por este coração que Ele se entregou na cruz. E Ele se entregou quando você ainda era inimigo. Mas hoje você pode se tornar filho. E é para isso que Ele está te chamando. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por tomar a sua cruz todos os dias e se vaziar por nós. E assim nós também queremos fazer pelo Senhor Jesus, pela tua palavra, pelo teu evangelho. Nós sabemos que há muito outros que precisam da tua graça, do teu amor, da tua vida, da tua compaixão. Talvez existem pessoas agora que estão pensando em tirar sua vida, Senhor. E nós estamos dispostos aqui a carregar a nossa cruz por essas vidas, assim como Simão Cirineu te ajudou a carregar a sua cruz. Nós também queremos ser ponte, fortaleza de apoio para outros, Jesus. Nós estamos dispostos aqui nos entregar aos teus pés e dizer que nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor diz que aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E eu não quero a vida que o mundo tem para mim, mas eu quero me derramar, me entregar para ter a vida que o Senhor tem para mim. E é por isso, Jesus, que hoje nós nos entregamos aos teus pés. E aqui há pessoas, Senhor, que o Senhor conhece o coração de cada uma. Aquelas que estão afastadas, aquelas que não estão reconciliadas, que estão com amarguras em seu coração, com falta de perdão, aquelas que de alguma maneira precisam do teu toque, Jesus. Vem sobre a vida de cada um aqui, o Senhor conhece o propósito do coração de cada um e as necessidades. E é o que eu te agradeço, Jesus, em teu nome, amém. Glória a Deus, amém, gente? Palavrão, né? Hoje. Obrigado, viu, Beto? Fica aqui, a gente vai orar. Se você está aqui esta noite, você fala: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Ela é tão importante que ela marca a sua eternidade. Esses dias eu vi uma frase que eu achei interessante. Ela falou assim: o inferno não é para os que pecaram, o inferno é para aqueles que não se arrependeram. Pecados, somos todos nós pecados. Todos nós pecamos. Mas arrependimento precisa haver em nossa vida. E hoje pode ser um começo para uma nova vida na sua vida. Por isso eu quero convidar você a se entregar para Jesus. Talvez você fale: pastor, o que eu faço? Ore comigo agora. Diga assim, olha, põe a mão no seu peito assim, diga assim: olha, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, e eu te peço, tenha misericórdia da minha vida, perdoe os meus pecados. Eu te convido, Jesus, a entrar no meu coração, e eu declaro que a partir de agora, Tu és o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida. Salva a minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui esta noite fez isso pela primeira vez, entregou a sua vida para Jesus? Levante uma das mãos para a gente saber. Tem alguém? Ali. Eu vou pedir que depois alguém entregue uma ficha verde para ele. Pastor, por que essa ficha? Você vai pegar essa ficha e vai orar. E você vai pensar numa coisa. Porque a Bíblia diz assim, olha, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Essa ficha você vai levar para casa. E vai pensar e vai orar. E você fala assim: pastor, eu quero me batizar. Aí você preenche essa ficha e traga para nós, que nós vamos entrar em contato com você. Amém? Em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero fazer. Eu quero orar por aqueles que talvez estão afastados, desviados dos caminhos de Deus. Alguma coisa aconteceu com você que você se afastou. Então é hora de reconciliar com Deus. E terceiro, eu gostaria de orar esta noite, eu sinto isso no meu coração, de nós orarmos por alguém que precisa de um milagre. Seja em que área for.
financeiro, no seu corpo físico, na saúde, onde você está precisando de milagre, na minha casa. Então vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, e aqueles que estão porventura afastados dos teus caminhos, esse é um tempo que estamos vivendo a iminente volta de Jesus. Talvez aqueles que nos assistem em suas casas se afastaram de alguma forma. Eu oro agora para que haja volta para a tua casa, como o teu servo ministrou, em nome de Jesus. Também oramos agora, Senhor, se você puder, coloca a mão onde é que está a enfermidade. O Beto vai orar pela cura agora, amém? Em nome de Jesus, Deus vai te curar nessa noite, crê? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos agora aqui todas as vidas que necessitam de Ti, Senhor. Sim, Pai. Todas as curas que o Senhor conhece, meu Pai. Sim, seja no corpo físico, seja sim, na alma, seja no sentimental, sim, seja na coluna, Senhor, seja nos rins, seja um câncer, Jesus, seja um problema nos fígados, na coluna, nos joelhos, nas pernas. Eu declaro agora sobre a sua vida cura em nome de Jesus. Sim. E eu declaro doença saia, porque um preço foi pago por esta vida. Deus dê vida às tuas córneas. Os teus olhos sejam curados. Toda doença sai agora pelo poder no nome de Jesus. No nome de Jesus. Um preço foi pago pela sua vida. Um preço foi pago pela sua vida. Alguém se esvaziou para que você pudesse viver em abundância. Finanças sejam restauradas, casamentos restaurados, laços familiares restaurados, sentimental. É o que eu te peço, Jesus, venha sobre cada vida, sobre cada lar, restaurando e curando, porque o Senhor é um Deus de poder. E nós nos esvaziamos para viver a sua vida em nós. É o que nós te pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Amém.